continuando essa meditação das 7 igrejas da Ásia Menor, hoje chegamos à última, a Laodiceia, a 7ª carta àquela igreja ali na Ásia Menor. E eu gostaria de iniciar com a passagem bíblica em Apocalipse 3,16. O que Cristo utiliza as palavras crente, frio e morno, onde ele diz ali o seguinte: assim porque és morno, não és frio nem és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Para podermos entender o porquê Cristo utiliza essas 3 palavras, temos que saber que a geografia da região de Laodiceia tinha também mais 2 cidades, a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Colossos tinha uma fonte terapêutica, umas fontes termais, onde a água ali era extremamente fria. E Hierápolis também tinha essa fonte terapêutica, essa fonte termais naturais, em que a água era extremamente quente. Aproximadamente 50 graus era a temperatura daquelas águas. Então, para vocês entenderem de forma mais didática, eu vou desenhar aqui qual que era o contexto geográfico daquela região ali de Laodiceia. Então nós tínhamos a cidade de Colossos aqui, e ao lado dela nós tínhamos a cidade de Hierápolis, e no meio, formando essa junção, a cidade de Laodiceia. Então Colossos a Laodiceia nós tínhamos aproximadamente 10 quilômetros. Então muito próximo, vocês podem observar que tinha uma cultura muito próxima. E também de Laodiceia à cidade de Hierápolis, aproximadamente 10 quilômetros. Porém, em Colossos e Laodiceia tinha essas fontes naturais, tinha passagem de rio. E na cidade de Laodiceia não tinha nenhum tipo de fonte natural. Em Colossos e Hierápolis, sim, tinha essa fonte, esse rio passando. Em Laodiceia não tinha. Então Laodiceia tinha que fazer aquedutos para poder buscar essas águas que vinham principalmente da cidade de Hierápolis, que era aquela água quente. Quando essa água saía de Hierápolis a 50 graus, pela transição, pelo caminho desses 10 quilômetros aproximadamente, ela já chegava na cidade de Laodiceia de forma morna. Então não tinha mais essa funcionabilidade terapêutica. Se você aplicar nos dias de hoje, essas águas frias, hoje, atletas de alto rendimento, quando praticam um jogo, uma partida muito intensa, eles muitas das vezes são levados para fazer crioterapia, ou seja, eles são colocados em banheiras, em tanques, em que a água está extremamente gelada. Isso faz com que tenha uma regeneração nas fibras musculares. Então era mais ou menos esse mesmo pensamento, essa mesma metodologia que era utilizada em Colossos e também em Hierápolis, só que aí através das águas quentes. Mas as águas mornas em Laodiceia já não tinha essa funcionabilidade, e era uma cidade extremamente soberba, porque lá era referência em 3 pontos. Era a capital comercial, bancária ali da Ásia Menor, tudo que era referente a bancos. Laodiceia era a cidade principal, era a cidade referência na área médica oftalmológica, ou seja, todo tipo de medicamento, de cura que se buscava para os olhos naquela época ali na Ásia Menor, procurava-se em Laodiceia. E ela era uma fonte de indústria têxtil, ou seja, a referência ali na fabricação de roupas na região. E isso também, entendendo esse contexto das 3 principais características daquela cidade, nós vamos entender Apocalipse 3,17, onde Cristo fala para a igreja de Laodiceia que ela é pobre, cega e nu. Ou seja, Cristo contextualiza as 3 características da cidade, que se orgulhava, que ensoberbecia aquela cidade, e critica a igreja ali de Laodiceia. Ou seja, o que nós conseguimos entender? A igreja estava deixando que a vaidade, que a soberba de ser uma cidade rica, uma cidade que não precisava de nada, talvez um templo ali muito suntuoso, muito bonito, estava entrando dentro do coração da igreja. E aí Cristo critica de uma forma
contextual ali da época, da região. És pobre para uma cidade que é extremamente rica, que é o centro de referência bancária, és cego para uma cidade que é o centro da oftalmologia, e és nu para uma cidade que fabrica roupa para toda a região. Então meditemos nesse contexto histórico ali da região de Laodiceia, para que apliquemos em nosso tempo. Não deixemos que a soberba, que a moda, que tudo aquilo que é construído fora da cidade, a vaidade adentre dentro da nossa igreja em nosso tempo. E que a paz de Deus esteja em vosso coração.